O restaurante inteiro ficou em silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair no chão de mármore. Julian Blackwood, o bilionário solteiro mais cobiçado de Lisboa, acabara de dizer a coisa mais absurda que se podia imaginar. Ele apontou um dedo adornado com abotoaduras de diamante para a empregada trêmula encharcada de champanhe derramado e sorriu com desprezo. Quer que eu perdoe a sua falta de jeito? Muito bem. Cante esta área de Mozart perfeitamente e eu caso com você aqui e agora. A sala explodiu em risadas cruéis. A sua noiva sorriu de lado. Eles esperavam que ela fugisse, chorando, mas não sabiam quem ela realmente era. Não sabiam que a garota do uniforme barato estava prestes a abrir a boca e levar o homem mais poderoso de Lisboa de joelhos. Esta é a história de Helena Viana e da canção que mudou tudo. A Sala Obsidiana não era apenas um restaurante, era um teatro de riqueza. E naquela noite, o público estava particularmente cruel. Lustres de cristal escorriam do teto, como lágrimas congeladas lançando uma luz fragmentada sobre banqueiros magnatas, da energia investidores imobiliários e líderes empresariais que jantavam iguarias, cujo preço superava o de um carro compacto. Helena Viana ajustou o colarinho rígido do seu uniforme preto. Ele arranhava ao seu pescoço um lembrete constante do seu lugar. Ali, ela era invisível. Um fantasma que se movia entre as mesas, repondo copos de água, recolhendo pratos de prata e absorvendo o desprezo casual da elite da cidade. Mais vinho agora, rosnou uma voz. Helena virou-se mantendo os olhos baixos. Claro, senhora Thorne. Isabel Thorne estava sentada à mesa central, a rainha incontestável da noite. Vestia um vestido de seda vermelha que parecia ter sido derramado sobre o seu corpo. E no dedo brilhava um diamante pesado, o suficiente para deixar marcas. Ao seu lado estava o homem que o comprara Julian Blackwood. Julian encarava o telemóvel visivelmente entediado. Tinha 32 anos e traços afiados e devastadores, dignos das capas da Forbes e da GQ no mesmo mês. Era o CEO da Blackwood Dynamics, um homem que movia mercados com um sussurro. Naquela noite, porém, parecia preferir estar em qualquer outro lugar que não ali ouvindo a noiva reclamar da guarnição da sua lagosta. Julian, você está a ouvir-me, sibilou Isabel, as unhas perfeitamente cuidadas batendo na toalha da mesa. Eu disse que a soprano contratada para o casamento é distintamente medíocre. Não aceito mediocridade no casamento Blackwood Thorne. Isso reflete mal na minha imagem. Julian suspirou finalmente, guardando o telemóvel no bolso do smoking. Os seus olhos eram escuros, inteligentes e cansados. Isabel é um casamento, não uma coroação. Pigarreou. Ninguém vai estar a criticar a vibração da cantora do casamento enquanto estiver bêbado de champanhe vintage. Eu vou, retrucou Isabel friamente. Helena aproximou-se com a garrafa de Pinot Noir. As suas mãos estavam firmes. Sempre estiveram. Mas o coração martelava-lhe as costelas. Estar tão perto de Julian Blackwood era desconcertante. Não era apenas a riqueza, era a intensidade da sua presença. Parecia ver tudo mesmo quando não estava a olhar. Quando Helena se inclinou para servir um empregado vindo da cozinha, passou apressado e chocou com força no seu ombro. Tudo aconteceu em câmara lenta. A garrafa escorregou. O vinho tinto escuro descreveu um arco no ar e se espalhou violentamente pelo corpete do vestido vermelho impecável de Isabel. O suspiro coletivo das mesas ao redor pareceu sugar o ar da sala. Sua ratinha incompetente, gritou Isabel saltando da cadeira que rangiu no mármore. Olhe o que você fez. Isto é alta costura feita sob medida. Helena empalideceu. E eu sinto muito, senhora Thorne. Fui empurrada. Eu não quero saber das suas desculpas. Isabel agarrou um guardanapo de pano e esfregou freneticamente a mancha, apenas piorando a situação. Em seguida, voltou toda a sua fúria para Helena, os olhos ardendo de malícia. Gerente! Onde está o gerente? Quero esta garota despedida.
Não quero que ela seja colocada numa lista negra de todos os trabalhos de serviço em Lisboa. Marcos, o gerente de salão, surgiu instantaneamente suando em bicas. Senhora Thorne, Sr. Blackwood, peço imensas desculpas. Helena vai imediatamente para a cozinha. Acabou. Espere. A única palavra cortou o caos como uma lâmina. Julian Blackwood permaneceu sentado, girando o resto do vinho no seu próprio copo. Ergueu o olhar à expressão indecifrável. Julian, não interfira, disparou Isabel. Ela arruinou o meu vestido. Foi um acidente, Isabel, disse Julian com a voz profunda e suave. E, sinceramente, o vinho combina com a seda. É uma melhoria. Alguém numa mesa próxima conteve uma risada. O rosto de Isabel ficou rubro não por causa do vinho, mas de raiva. Você está a defender a criadagem, Julian? Olhou para Helena pela primeira vez. Pigarreou. Viu o colarinho gasto, os olhos cansados, as mechas de cabelo castanho escapando do coque. Mas viu também outra coisa. Ela não estava a chorar. Estava ereta, o maxilar firme. Estava apavorada, sim, mas não estava quebrada. Isso intrigou-o. Estou apenas a dizer, arrastou Julian recostando-se na cadeira, que despedi-la parece. Aborrecido. Estamos a celebrar o nosso noivado, não estamos. Vamos divertir-nos um pouco. Divertir-nos? Murmurou Helena, a voz quase inaudível. Julian levantou-se. Ele a sobrepujava em altura. Caminhou até o pequeno palco, onde um quarteto de cordas acabara de tocar uma serenata leve. No suporte de partituras, havia uma folha aberta a uma área incrivelmente difícil de A Flauta Mágica de Mozart, especificamente a área da Rainha da Noite, com a qual a soprano contratada tinha lutado mais cedo naquela noite. Julian pegou na partitura. Olhou para Isabel, um brilho cruel nos olhos. Estava cansado das pretensões dela, cansado de ela se proclamar patrona das artes, quando não sabia distinguir Mozart de Madonna. Queria expor o absurdo do elitismo dela. Faça-se assim, disse Julian, projetando a voz pelo restaurante silencioso. Isabel diz que você não tem talento nem valor, apenas uma falta de jeito que estraga coisas caras. Mas eu acredito que o talento pode esconder-se nos lugares mais sujos. Ele voltou até Helena e enfiou a partitura nas mãos dela. Cante isto! Gracejou Julian com sarcasmo negro a pingar da voz. Isto é, Der Helle Rache, a Rainha da Noite. Exige um fá agudo. Se conseguir cantar isto, e digo cantar a sério, não guinchar como um gato a morrer, não deixo o Marcos despedi-la. Ele fez uma pausa, um sorriso perverso a curvar-lhe os lábios, enquanto observava a multidão chocada. Decidiu elevar a aposta a um nível impossível, apenas para ridicularizar a santidade do próprio noivado. Na verdade, anunciou em voz alta, se cantar este Mozart na perfeição, eu deixo a Isabel, e caso com você no lugar dela. A sala arfou. A boca de Isabel abriu-se. Julian, isso não tem graça. Estou mortalmente sério, mentiu Julian, os olhos fixos nos de Helena. Vá lá, empregada. Cante pelo seu sustento. Cante por 1.000 milhões. Era uma piada cruel, um bilionário a gozar com uma servente, ao impor-lhe uma tarefa impossível. Todos esperaram que Helena desabasse, largasse o papel e fugisse para a cozinha em lágrimas. Helena baixou os olhos para a partitura. As notas nadavam diante dela. Der Helle Rache, kocht in meinem Herzen. Ela conhecia aquelas notas. Conhecia-as melhor do que o próprio nome. Helena ergueu o olhar. Não olhou para Isabel. Olhou diretamente para Julian Blackwood. A orquestra conhece a tonalidade e perguntou suavemente. O sorriso de Julian vacilou por uma fração de segundo. Que tonalidade Ré menor? Disse Helena, a voz ganhando uma força estranhamente ressonante. Eles conhecem. O silêncio na sala obsidiana mudou. Deixou de ser o silêncio constrangedor da vergonha alheia e tornou-se o silêncio confuso de uma afronta inesperada. Julian piscou. Esperava que ela implorasse pelo emprego ou gaguejasse um pedido de desculpas.
Não esperava que perguntasse pela armadura da tonalidade. São músicos da Orquestra Sinfônica Portuguesa, ligados ao São Carlos, respondeu lentamente à curiosidade aguçada. Fez um gesto para o quarteto e para o pianista ao canto. Eles conhecem. Helena assentiu. Caminhou em direção ao pequeno palco. Os seus sapatos pretos baratos estalaram no chão, um som solitário na sala cavernosa. Não faças isto. Helena gritou uma voz na sua cabeça. Prometeste que nunca mais cantarias. Prometeste que tinhas acabado com essa vida. Tu és Helena Viana, a empregada. Não és ela. Já não. Mas a humilhação ardia-lhe no peito. A forma como Isabel a olhara como lixo, como algo a raspar da sola de um sapato. Aquilo despertou um dragão que dormia há 3 anos. E Julian, a piada dele era cruel. Mas havia um desafio nos olhos que ela não conseguia recusar. Ele achava que ela não era nada. Ela chegou ao piano. O pianista, um homem mais velho, chamado Sr. Henderson, que costumava dar-lhe boas gorjetas, olhou para ela com pena. Helena querida, não precisa de fazer isto. Vá para trás. Ré menor, Sr. Henderson, disse Helena. A mão repousou na tampa do piano. Já não tremia. Andamento rápido. Não espere por mim. Eu acompanho. O Sr. Henderson hesitou, olhou para Julian, que assentiu de forma seca, e então pousou os dedos nas teclas. Os acordes iniciais agressivos e turbulentos da área desabaram pela sala. Isabel cruzou os braços, um esgar colado ao rosto, à espera que começassem os guinchos. Julian encostou-se a um pilar, girando a bebida à espera que a piada acabasse para poder ir para casa. Helena fechou os olhos. Inspirou fundo e então abriu a boca. A primeira nota não saiu, explodiu. Foi uma lança de som cristalino puro que rasgou o ar com uma força chocante. Der Hölle Rache, Kost in meinem Herzen. O copo de Julian ficou suspenso a meio caminho da boca. O som era imenso. Não era a voz fina e soprosa de uma amadora. Era um coloratura operático, treinado rico escuro e aterradoramente preciso. A dicção alemã era impecável. A emoção era crua, uma fúria sem filtros canalizada por uma técnica perfeita. Helena já não estava de pé como uma empregada. A postura mudara. A coluna era de aço. As mãos tornaram-se expressivas, agarrando o ar enquanto ela lançava a ordem furiosa da rainha da noite. Os convidados das mesas mais próximas baixaram os talheres, as bocas escancaradas. Então chegou a parte difícil, a lendária passagem em staccato, os Fá agudos. O cemitério das sopranos, o lugar onde até profissionais quebram. Helena atacou a primeira nota com a precisão de um laser. Perfeito. Claro como um sino ressonante e sem esforço. Ela espiralou pelos arpejos, a voz a dançar com uma agilidade aterradora. Não estava apenas a acertar as notas, estava a atacá-las. Derramava 3 anos a esfregar pisos, 3 anos a esconder-se, 3 anos a ser invisível numa melodia que exigia domínio. Julian Blackwood sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Os pelos dos braços eriçaram-se. Crescera em camarotes de ópera. A avó fora patrona do Teatro Nacional de São Carlos. Ele sabia como soava a grandeza. Aquilo não era apenas bom. Era de nível mundial. Era impossível. Olhou para a mulher que acabara de ridicularizar. O coque desalinhado, o avental manchado, os sapatos baratos, tudo parecia desaparecer. Só via o poder a irradiar-lhe da garganta. Ela brilhava com uma beleza feroz e aterradora. Isabel Thorne empalidecera. O escárnio sumira substituído por um horror absoluto. Já não via uma empregada. Via uma rival. Helena atacou a cadência final, sustentando a última nota com uma capacidade pulmonar que desafiava a lógica, deixando o som ecoar pelos lustres de cristal até o próprio ar parecer vibrar. Então, cortou. Silêncio. Um silêncio absoluto e sufocante. Durou 5 segundos, 10 segundos. Ninguém se mexeu. O pianista, o Sr. Henderson, fitava as teclas, as mãos a tremer.
Helena ficou ali a respirar com dificuldade, a adrenalina a inundar-lhe o corpo. O feitiço quebrou-se. A realidade do que fizera caiu-lhe em cima. Revelara-se. Ela olhou para Julian. Ele já não sorria. Já não estava entediado. Fitava-a com uma intensidade que lhe enfraquecia os joelhos. Os olhos escuros estavam abertos a arder com uma mistura de choque e outra coisa fome. Lentamente, Julian Blackwood começou a bater palmas. Só ele um aplauso lento e ritmado. Depois o homem da mesa 4 juntou-se. Depois a sala inteira. Em segundos, a elite endinheirada de Lisboa estava de pé explodindo em aplausos trovejantes, esquecendo que ela era a criada. Esquecendo o vinho derramado, Isabel ficou imóvel, o rosto uma máscara de fúria. Agarrou o braço de Julian. Pare! Pare de aplaudir. Ela é só um truque. Julian afastou-a sem olhar para ela. Caminhou em direção ao palco. Movia-se como um predador a caçar a presa. Helena viu-o aproximar-se. O pânico tomou-a. Ele sabe ou vai saber. Quem é você? Perguntou Julian ao chegar à beira do palco. A voz estava áspera, despida da suavidade habitual. Aquilo não foi uma empregada a cantar. Quem é você? Helena recuou, agarrando o avental. Eu tenho de voltar ao trabalho. O acordo era sério, disse Julian, subindo os degraus do palco. Estava a poucos centímetros dela. Ela sentia o cheiro da colônia sândalo e chuva. Eu disse: se cantar, eu caso consigo. A multidão silenciou ansiosa pelo próximo movimento do bilionário. Helena encarou-o. E acho que ambos sabemos, Sr. Blackwood, que homens ricos fazem promessas que nunca pretendem cumprir. Ela virou-se e correu. Não andou. Disparou para fora do palco pelas portas de serviço e entrou na cozinha, deixando Julian Blackwood sozinho, sob o foco de luz, a olhar para o espaço vazio, onde ela estivera mais vivo do que se sentira em anos. Encontrem-na, disse Julian ao guarda-costas, que surgira ao seu lado. Senhor, descubra quem ela é. Ordenou a voz sombria e traga-a ao meu escritório amanhã de manhã. Não me importa se ela se demitir. Encontre-a. Helena Viana não parou de correr até os pulmões lhe arderem. E o brilho elegante da zona central de Lisboa, dar lugar às fachadas gastas e de tijolo de Alcântara. Atrapalhou-se com as chaves, as mãos a tremer tanto, que as deixou cair 2 vezes, antes de conseguir abrir a porta azul descascada do apartamento 4B. Bateu-a com força e encostou-se escorregando até se sentar no chão. O laminado barato arrefeceu-lhe a pele, mas não apagou o fogo nas veias. Ela tinha cantado. Depois de 3 anos de silêncio. Depois de 3 anos a enterrar Helena Viana. A prodígio, a estrela em ascensão. A rapariga que estava destinada a ser a próxima grande soprano. Ela cantara diante de metade da alta sociedade de Lisboa. E pior, cantara para Julian Blackwood. Helena veio do quarto uma voz suave e rouca. Helena cerrou os olhos por um instante, recompondo-se. Levantou-se, alisou o avental manchado e entrou no pequeno quarto. Deitado na cama, rodeado por frascos de medicamentos e por uma máquina de diálise a zumbir, estava o seu irmão mais novo, Léo. Estava pálido, a pele quase translúcida sob a luz dura do teto, mas os olhos mantinham-se vivos. Oi, Léo, sussurrou Helena, forçando um sorriso. Já cheguei. Chegaste cedo, disse Léo, tossindo levemente. O Sr. Marcos deixou-te sair. Algo assim, mentiu Helena. Sentou-se na beira da cama, afastando-lhe o cabelo da testa. Eu despedi-me. Os olhos de Léo arregalaram-se. Helena arrenda o meu tratamento. Arranjo outro trabalho amanhã, prometeu ela com ferocidade. Limpo casas de banho se for preciso. Não te preocupes com o dinheiro. Vou arranjar-te esse rim, Léo. Eu prometi. Léo fitou-a vendo através da coragem fingida. Estás diferente. Pareces como eras antes da mãe morrer. Antes do escândalo. Helena desviou o olhar. O escândalo. A noite em que a vida dela implodiu.
A noite em que a voz falhou na apresentação do conservatório porque a água fora adulterada, arruinando o debut e a bolsa de estudos de uma só vez. Os rumores que se seguiram, drogas e instabilidade, tinham sido plantados por uma rival. Ela perdera tudo, a reputação, o financiamento, e depois, a mãe vítima de um ataque cardíaco provocado pelo estresse das dívidas. Jurara nunca mais cantar. Cantar era perigoso. Cantar destruía coisas. Dorme, Léo. Beijou-lhe a testa. Tenho de resolver umas coisas. Do outro lado da cidade, no ático da Torre Blackwood, o ambiente era tudo menos doméstico. Julian Blackwood estava de pé a olhar para as luzes de Lisboa, um copo de uísque na mão. O penthouse era frio moderno e vazio tal como a sua vida. Senhor tem o dossiê, disse uma voz. Arthur, chefe de segurança e investigador pessoal de Julian, pousou uma pasta fina de cartolina sobre a secretária de vidro. Julian virou-se. Foi rápido. Não foi difícil encontrá-la. Depois de cruzarmos reconhecimento facial com registros públicos, disse Arthur. O nome dela é Helena Viana. 24 anos atualmente, ou anteriormente empregada de mesa na Sala Obsidiana, vive em Alcântara com o irmão mais novo. Léo, que sofre de insuficiência renal em fase terminal. Julian pegou na pasta e abriu-a. Nenhum registro criminal. Nenhum. Mas aqui está a parte interessante. Arthur apontou para um recorte de jornal de há 3 anos. Antes de ser Helena Viana, a empregada, ela era Helena Vancova, bolseira do Conservatório Nacional de Lisboa soprano, a melhor da sua turma. Os olhos de Julian estreitaram-se ao ler o título Colapso de Prodígio. Vancova falha em palco em meio a rumores de drogas. Ela não falhou, murmurou Julian, lembrando-se do som da voz dela no restaurante. Aquela mulher tem gelo nas veias. Ninguém canta a Rainha da Noite assim se for instável. Há mais, acrescentou Arthur. Os rumores que destruíram a carreira dela foram rastreados até uma agência de relações públicas pertencente à família Thorne. Julian ficou imóvel. Thorne. Como Isabel. O pai de Isabel é o dono da agência. E Isabel também era aluna do conservatório naquele ano. Não era uma mezzo-soprano que não chegou a conseguir o solo. Uma raiva fria e escura instalou-se no peito de Julian. Tudo fazia sentido. Isabel, com as suas mesquinharias e recursos infinitos, esmagara uma rival antes mesmo de ela poder ascender. E naquela noite, sem saber quem estava a humilhar, tentara fazê-lo de novo. Julian fechou a pasta. A imagem de Helena de pé naquele palco desafiante e magnífica ardia-lhe na mente. Olhou para o anel de noivado que Isabel lhe devolvera num acesso de fúria mais cedo naquela noite. Atirara-lhe a cabeça dentro da limusina. Pegou no anel. Não significava nada para ele. A fusão com a Thorne Industries fora a única razão do pedido. O conselho pressionava-o a casar para projetar estabilidade e acalmar os investidores. Queriam uma esposa Blackwood, mas o acordo não dizia que tinha de ser Isabel Thorne. Arthur, disse Julian, um plano a formar-se na mente imprudente, perigoso e absolutamente perfeito. Prepara o carro. São 2 da manhã, senhor. Eu sei. Julian abotoou o casaco do fato. Vamos para Alcântara. A batida na porta foi pesada, autoritária. Não era o senhorio a pedir a renda. Era a batida de quem se comportava como se fosse dono do prédio. Helena saltou do sofá onde contava notas amarrotadas. Agarrou o taco de beisebol que mantinha junto ao bengaleiro e aproximou-se da porta em silêncio. Quem é Julian Blackwood? O nome atingiu-a com mais força do que o taco. Ela ficou paralisada. Vá-se embora, senhorita Viana. Não vim despedi-la. Eu sou dono do edifício do restaurante, mas não giro o pessoal. Abra a porta ou mando a minha segurança arrombar a fechadura. Precisamos de falar. Helena ponderou as opções. Ela abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente colocada. Julian estava no corredor sujo e mal iluminado, absurdamente deslocado dentro do seu smoking. Os olhos dele percorreram-lhe o rosto, registrando o cansaço.
A ausência de maquilhagem, o medo. Posso entrar, não. Muito bem, disse Julian, encostando-se ao batente da porta. Então falarei das despesas médicas do seu irmão aqui no corredor onde os vizinhos podem ouvir. O aperto de Helena na porta intensificou-se. O que é que você sabe sobre o Léo Sai, que ele precisa de um rim? Sei que você tem cerca de 60 mil euros em dívidas. Sei que trabalha em 3 empregos e está a afundar-se. Ele fez uma pausa, a voz descendo um tom. E sei que Isabel Thorne arruinou a sua vida há 3 anos. Helena soltou a corrente e abriu a porta de vez. Entre. Ela não lhe ofereceu lugar para se sentar. O sofá estava coberto de roupa, por isso ficaram de pé na minúscula sala. O que é que você quer? Perguntou Helena, cruzando os braços. Já se divertiu o suficiente esta noite. Provou o seu ponto à sua noiva. Deixe-me em paz. Ela já não é minha noiva, disse Julian com calma. Terminei tudo há 1 hora. Helena piscou. Parabéns. E o que é que isso tem a ver comigo tudo? Julian começou a andar de um lado para o outro no pequeno espaço, a presença a encher a divisão. Veja, Helena, eu tenho um problema. O fundo fiduciário do meu avô, que controla a maioria das ações da Blackwood Dynamics, tem uma cláusula. Tenho de estar casado até o meu 33º aniversário para assumir o controle total da empresa. Esse aniversário é daqui a 3 semanas. Parece um problema de gente rica, disse Helena seca. Mas se eu não casar, o conselho pode votar para me afastar. Estavam a pressionar para que fosse com a Isabel, porque o pai dela é um aliado poderoso. Mas eu não posso casar com a Isabel. Ela é venenosa. Eu podia ter lhe dito isso. Sim. Julian parou de andar e olhou para ela. Fiz uma piada esta noite, Helena. Disse, cante isto e eu caso consigo. Você cantou. Cumpriu a condição. Helena riu. Foi um som áspero, incrédulo. Você é louco. Não pode estar a falar a sério. Sou um homem de negócios, Helena. Lido com transações. Ele deu um passo mais perto. Preciso de uma esposa. Uma esposa inteligente e composta e que, francamente, tenha motivos para odiar a família Thorne, tanto quanto eu agora. Preciso de alguém que desempenhe o papel de Sra. Blackwood durante 1 ano. Depois disso, divorciamo-nos. Eu fico com a empresa. Você recebe uma compensação. Eu não sou um adereço, cuspiu Helena. E não estou à venda. Toda a gente tem um preço, disse Julian friamente. Ele tirou um talão de cheques do bolso interior e destapou uma caneta de tinta permanente. Quanto custa a cirurgia do Léo? Os melhores especialistas, os cuidados pós-operatórios. Helena ficou em silêncio. O nome de Léo pairou no ar. Posso transferi-lo para a ala privada do Hospital da Luz ainda hoje, disse Julian, a voz a suavizar-se. Garanto-lhe o melhor especialista em transplantes renais do país. Posso limpar as suas dívidas. Posso devolver-lhe a vida. Helena fitou o talão de cheques. Era um pacto com o diabo. Ela sabia disso. Julian Blackwood era perigoso. Estava a manipular o desespero dela. Mas então pensou no Léo a tossir no quarto ao lado. Pensou nos 3 anos a sobreviver como podia. Quais são os termos? Sussurrou. Julian não sorriu. Aquilo era negócio. Casamos em segredo dentro de 3 dias. Depois um casamento público em 2 semanas. Você vive no meu penthouse. Comparece a galas jantares e reuniões do conselho. Desempenha o papel da mulher que me conquistou. Faz Isabel Thorne parecer uma lembrança distante. E o canto? Perguntou Helena. Tenho de cantar. Julian hesitou. Lembrou-se do poder da voz dela. Só se quiser. Mas suspeito, Helena, que silenciar essa voz é o que realmente a está a matar. Helena baixou os olhos para as mãos. 1 ano. 1 ano. 10 milhões de euros no fim do contrato, mais todas as despesas do meu irmão, independentemente do que aconteça conosco. Helena inspirou com dificuldade. Olhou para o homem que a humilhara, depois a defendera, e agora lhe oferecia uma salvação. Escreva isso. Perdão, o contrato.
disse Helena, os olhos a endurecer. Quero tudo por escrito e quero uma cláusula que diga que teremos quartos separados. Isto é um acordo comercial, Sr. Blackwood. Eu não sou sua amante. Sou sua funcionária. Os lábios de Julian contraíram-se ligeiramente. Um lampejo de respeito e diversão genuína acendeu-lhe o olhar. Isabel teria saltado para os braços dele. Helena erguia muros. De acordo, disse Julian. O Arthur está lá fora com os documentos. Vamos, Helena. Olhou para a porta do quarto do irmão. Preciso de 10 minutos para fazer as malas. Leve o tempo que precisar, disse Julian. Bem-vinda à família futura, Sra. Blackwood. A reviravolta começava. 3 dias depois, a cerimônia no registro civil foi rápida e fria. Sem câmaras, apenas Arthur como testemunha. Mas a verdadeira tempestade começou na segunda-feira seguinte. Helena estava no enorme closet do penthouse de Julian, a encarar filas de roupas de designers que tinham sido entregues naquela manhã. Já não vestia o uniforme de empregada. Ela vestia um blazer azul marinho perfeitamente talhado e calças brancas parecendo em tudo a esposa de um bilionário. Julian entrou ajustando a gravata. Parou ao vê-la. Por um momento esqueceu a fusão, o conselho e a mentira. Ela estava deslumbrante. Pronta? Perguntou. Para quê? Para a conferência de imprensa, disse Julian entregando-lhe uns óculos de sol. Vamos anunciar o noivado e a data do casamento. A Isabel vai estar lá. Toda a gente vai estar, respondeu Julian sombrio. E Helena, há uma coisa que me esqueci de mencionar. Helena olhou para ele com atenção. O quê? A minha avó, a matriarca da família Blackwood. Vem de Paris. Julian fez uma careta. Ela é quem controla o fundo fiduciário. É aterradora e odeia mentiras. Se suspeitar nem que seja por um segundo que isto é falso, o acordo acaba e eu perco a empresa. O estômago de Helena deu um nó. Estás a dizer-me isso agora? Você lidou com a rainha da noite de Mozart, disse Julian abrindo-lhe a porta. Achei que conseguiria lidar com uma mulher de 80 anos com uma bengala. Você não faz ideia, murmurou Helena colocando os óculos de sol. Entraram no elevador privado. Quando as portas se fecharam, Julian estendeu a mão e segurou a dela. A pele dele estava quente. Showtime, Sra. Blackwood, sussurrou. O elevador desceu, levando-os até ao átrio, onde um tanque de tubarões de jornalistas e uma Isabel Thorne, sedenta de vingança, esperavam para os destruir. As portas soaram anunciando a chegada ao piso térreo. Era um som que normalmente significava liberdade, mas naquele dia soou como o sino que marca o início de um combate de boxe. Cabeça erguida, murmurou Julian. A mão pousada de forma protetora na zona lombar de Helena. Não deixe que vejam você sangrar. A porta abriu-se e o mundo ficou branco. Centenas de flashes dispararam ao mesmo tempo, um ataque estroboscópico que cegou Helena instantaneamente. O rugido das perguntas era ensurdecedor. Sr. Blackwood. É verdade quem é ela. O que aconteceu com Isabel Thorne? Julian moveu-se com a graça de um tubarão a cortar a água, guiando Helena até ao púlpito, onde um conjunto elegante de microfones aguardava. Os seguranças formaram um muro humano contendo os paparazzi em frenesi. O coração de Helena martelava-lhe o peito, mas o rosto mantinha-se impassível. Ela era cantora de ópera. Sabia usar uma máscara. Canalizou as rainhas e heroínas que estudara durante anos. Não sou Helena, a empregada disse a si mesma. Sou Helena Blackwood. Chegaram ao púlpito. Julian levantou a mão e a sala silenciou-se de imediato. A autoridade dele era absoluta. Obrigado por terem vindo com tão pouco aviso, começou Julian, a voz suave e dominante. Estou aqui para apresentar a mulher que conquistou o meu coração, a futura senhora Blackwood Helena. Ele recuou para a deixar sob a luz. Helena ajustou o microfone. Bom dia, disse. A voz treinada, ressonante e clara alcançou o fundo da sala sem esforço.
Sei que tem perguntas. Eu tenho uma, disse uma voz do lado do palco. A multidão abriu caminho quando Isabel Thorne avançou parecendo uma deusa vingativa num vestido Yves Saint Laurent. Não tinha microfone, mas a voz estridente dispensava-o. Conte-lhes quem você realmente é, querida. Escarneceu Isabel parando junto à linha de segurança. Virou-se para as câmaras erguendo uma fotografia ampliada. Era uma imagem granulada de Helena de há 3 anos, desalinhada e doente, a sair do hospital após o envenenamento. Esta é Helena Vankova! Gritou Isabel triunfante. A desonrada desistente do Conservatório Nacional de Lisboa, a toxicodependente que não aguentou a pressão. Julian Blackwood vai casar com uma empregada de café viciada em drogas. A sala explodiu. Os repórteres viraram-se para Helena como uma alcateia. É verdade. Esteve em reabilitação, Julian sabia disto. O maxilar de Julian cerrou-se. Ele deu um passo à frente para intervir para afastar Helena, mas ela não se moveu. Não recuou. Helena olhou para a fotografia. Depois olhou para Isabel. Lembrou-se do medo de há 3 anos. Lembrou-se da vergonha. Mas ao olhar para Isabel, agora desesperada, cruel e mesquinha, percebeu que não tinha nada de que se envergonhar. Aproximou-se do microfone. Sim, disse Helena. A única palavra silenciou novamente a sala. Isabel piscou o sorriso a vacilar. Esperava uma negação. O meu nome era Helena Vankova. Continuou Helena, a voz a ganhar força, a soar com a mesma intensidade da sua área. E sim, há 3 anos fui hospitalizada, não porque fosse uma viciada, mas porque na noite do meu debut, alguém adulterou a minha água com um sedativo para garantir que eu falhasse. Ela olhou diretamente para Isabel. As câmaras seguiram-lhe o olhar. Isabel empalideceu. Perdi a minha bolsa de estudos, disse Helena, a voz a tremer com emoção controlada. Perdi a minha carreira. Passei 3 anos a esfregar pisos e a servir mesas para pagar as despesas médicas do meu irmão, porque a minha mãe morreu de coração partido, a tentar limpar o meu nome. Sou empregada de mesa e tenho orgulho nisso. Porque enquanto pessoas como a senhora Thorne compravam vestidos que custavam mais do que a minha renda, eu aprendia o que significa sobreviver. Inspirou fundo e pela primeira vez olhou para Julian. Ele fitava-a com algo muito próximo da admiração. O Sr. Blackwood não se apaixonou por uma socialite, concluiu Helena voltando-se para até a imprensa. Apaixonou-se por uma sobrevivente. E se alguém tiver um problema com o meu passado, pode resolvê-lo com o meu marido. Ela recuou por um instante. Fez-se silêncio. Depois um único repórter do público gritou. Essa história é melhor do que a da fusão. Olhe para aqui, senhora Blackwood. Os flashes dispararam novamente, mas a energia mudara. Já não a atacavam. Idolatravam-na. A narrativa da Cinderela sobrevivente era ouro puro. Isabel ficou imóvel, percebendo que acabara de entregar a vitória a Helena. Julian inclinou-se, os lábios a roçarem-lhe a orelha. Isso foi magnífico. Tire-me daqui, sussurrou Helena de volta às pernas finalmente a tremer. Acho que vou vomitar. Julian envolveu-lhe a cintura com o braço, protegendo-a dos olhares. Arthur o carro. 2 semanas passaram num turbilhão de provas floristas e reuniões jurídicas. Helena mudou-se para o penthouse, embora fiel ao contrato dormisse na ala de hóspedes. Ainda assim, as linhas começaram a esbater-se. Tomavam o pequeno almoço juntos. Discutiam política ao chá da noite. Julian descobria que a sua esposa empregada tinha um humor afiado e uma inteligência à altura da sua. Mas a prova final chegou numa noite chuvosa de terça-feira. A grande matriarca Geneviève Blackwood chegara de Paris. O jantar foi servido na sala de refeições privada do penthouse. A mesa estava posta com a prata Blackwood do século XIX. Geneviève sentou-se à cabeceira, uma mulher pequena de cabelo grisalho e olhos capazes de cortar vidro. Usava uma bengala não para andar,
mas para apontar tudo o que desaprovava. Até então, desaprovara a sopa salgada demais, o tempo americano demais e o arranjo floral demasiado chamativo. Helena sentou-se à sua direita com um vestido verde esmeralda discreto. Julian sentou-se em frente invulgarmente tenso. Então disse Genevieve, pousando a colher com estrondo. Você é a empregada que canta. Sou, respondeu Helena serena. E acha que consegue lidar com a casa Blackwood. Acha que consegue gerir as esposas do conselho, os galas à pressão. Os olhos de Genevieve estreitaram-se. O meu neto é impulsivo, gosta de brinquedos brilhantes. Mas o casamento é uma instituição, não um jogo. A avó advertiu Julian. Silêncio, Julian. Estou a falar com a rapariga. Genevieve voltou o olhar para Helena. Diga-me, criança, o que sabe sobre gerir uma casa desta dimensão. Helena encarou a mulher formidável. Viu o teste. Genevieve não se importava com pedigree. Importava-se com competência. Sei que o seu chá está frio, senhora, disse Helena suavemente. Genevieve piscou os olhos. Como disse? Helena levantou-se. Não tocou a campainha para chamar o serviço. Caminhou até a mesa lateral, onde repousava o serviço de chá em prata. A criada verteu a água cedo demais, explicou Helena verificando o bule. A tradição Blackwood dita. Earl Grey não é. O Earl Grey fica amargo se for infundido por demasiado tempo e perde o perfil se for servido abaixo dos 90 graus. Com movimentos seguros, descartou a água antiga, voltou a ferver o bule no aquecedor de indução e preparou uma nova infusão com a fluidez de quem o fizera 10.000 vezes, mas com a graça de uma artista. Serviu uma chávena e colocou-a com precisão diante de Genevieve, a asa voltada para as 3 horas. A senhora receia que eu não consiga gerir o pessoal ou os detalhes, disse Helena sentando-se novamente. Mas passei 3 anos a servir as pessoas mais exigentes de Lisboa. Sei antecipar necessidades antes de serem ditas. Sei que o detalhe é a diferença entre uma refeição e uma experiência. Uma socialite assume que as coisas serão feitas. Uma empregada garante que são feitas. Genevieve fitou o chá. Deu um gole. O silêncio alongou-se à mesa. Julian prendeu a respiração. Está perfeito, murmurou Genevieve. Ergueu o olhar para Helena, um pequeno sorriso genuíno, a quebrar a expressão severa. Tem mãos de trabalhadora e porte de rainha. Talvez o Julian não seja tão tolo como pensei. Julian soltou o ar que nem sabia estar a reter. Isso significa que ela tem a sua bênção. Veremos, disse Genevieve batendo levemente com a bengala. Mas sobreviveu ao jantar. É um começo. Mais tarde naquela noite, a tensão da visita da avó deu lugar a outra coisa. Helena estava na varanda a observar a chuva bater no vidro. Sentiu uma presença atrás de si. Você foi incrível esta noite, disse Julian. Ele não usava o casaco. A gravata estava desapertada. Parecia humano. Ela não elogia ninguém desde 1998, respondeu Helena sem se virar. Ela apenas respeita trabalho árduo. Pessoas ricas normalmente não entendem isso. É isso que pensa de mim, perguntou Julian, aproximando-se. Que eu sou apenas mais um rico. Helena virou-se. Ele estava perto demais. As luzes de Lisboa refletiam-se nos olhos escuros dele. Acho que você é um homem habituado a comprar o que quer, disse Helena, a voz a tremer ligeiramente. E acho que está confuso quanto ao que comprou. Não estou confuso, Helena. Julian estendeu a mão, os dedos roçando-lhe a face. O toque enviou uma onda de choque pelo corpo dela. Quando a vi naquele palco, quando a ouvi cantar, não foi uma transação. Foi a primeira vez na minha vida que senti algo real. Juliano, o contrato... Queime o contrato. Sussurrou ele, inclinando-se. Helena ficou imóvel. A mente dizia-lhe para afastá-lo, para lembrar que aquilo era falso, que em 11 meses ela partiria. Mas o coração traidor, avançou. Os lábios encontraram-se. Não foi um beijo ensaiado para câmaras.
Foi faminto, desesperado. A libertação de semanas de adrenalina contida e atração reprimida. Julian beijou-a como se quisesse devorá-la e Helena respondeu com uma paixão ardente. Por um instante, a mentira desapareceu. Existiam apenas eles. O momento foi quebrado pelo toque de um telemóvel. Julian afastou-se ofegante, a testa encostada à dela. Ignore, sussurrou Helena, o pulso acelerado. É a sua linha privada. Tenho de atender. Julian gemeu e tirou o telefone do bolso. Olhou para o ecrã e o rosto ficou gelado. O que foi? Perguntou Helena, sentindo a mudança. É o Arthur, disse Julian, a voz plana. Diz que houve uma invasão no escritório de advogados que guarda o nosso pré-nupcial. O sangue de Helena gelou. O contrato desapareceu, disse Julian, fitando-a horrorizado. Alguém roubou o original. Aquele que detalha o pagamento, as datas falsas, tudo o que prova que este casamento é uma farsa. Isabel, murmurou Helena. Se ela divulgar isso à imprensa ou à minha avó, disse Julian, apertando o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos, eu perco a empresa. E você passa por uma oportunista paga para casar comigo. O casamento é daqui a 2 dias, disse Helena, o pânico a subir. O que fazemos? Julian olhou para ela. A suavidade desaparecera, substituída pelo CEO implacável, mas desta vez não estava contra ela. Vamos para o ataque, prometeu Julian. Ela quer arruinar o casamento, que tente. Está a esquecer-se de uma coisa. O que está a lidar com uma Blackwood agora? Disse Julian, segurando a mão de Helena, sua esposa. O casamento de Julian Blackwood e Helena Viana foi anunciado como o evento da década. A sede Lisboa estava lotada com 1.500 convidados, um mar de alta costura, dinheiro antigo e poder político. Do lado de fora, as ruas estavam bloqueadas enquanto milhares de curiosos e uma legião de jornalistas tentavam vislumbrar a noiva Cinderela. No interior da catedral, o ar estava impregnado com o perfume de 10.000 rosas brancas e uma tensão quase insuportável. Helena estava no fundo da nave imensa, o braço entrelaçado no de Léo. O irmão, com um aspecto mais saudável do que em anos, graças à diálise e aos cuidados pré-operatórios providenciados por Julian, sorria. Pareces um anjo, Ellie, sussurrou Léo. Helena sentia-se tudo menos angelical. Usava um vestido Vera Wang feito sob medida que custava mais do que ela ganhara em 5 anos. Uma obra-prima de seda e renda francesa, ajustada à perfeição. Mas por baixo da seda, o coração batia-lhe contra as costelas como um pássaro preso. Não tinham encontrado o contrato. A equipa de Arthur vasculhara a cidade, mas Isabel desaparecera escondida à espera do momento perfeito para atacar. Helena sabia com uma certeza nauseante que esse momento era agora. Quando o órgão de tubos irrompeu tocando as notas iniciais da marcha nupcial, Helena respirou fundo. Não estava apenas a caminhar por um corredor. Estava a entrar num campo minado. Pronta? Perguntou Léo. Não, sussurrou Helena. Vamos. A caminhada pareceu eterna. Cada rosto por onde passava parecia analisá-la, julgá-la. Eles sabem, à frente, junto ao altar, estava Julian. Parecia devastadoramente elegante no fraque matinal, mas o maxilar estava rígido. Os olhos encontraram os dela, e por um segundo, a máscara caiu. Ela viu o medo, a fúria protetora, e algo mais aquele olhar cru e faminto da varanda. Ela chegou ao altar. Léo beijou-lhe a face e tomou o seu lugar. Julian segurou-lhe a mão. O aperto era forte e quase doloroso. Ela está aqui, murmurou Julian, quase sem mover os lábios. Terceira fila à esquerda de preto. Helena não olhou. Fixou-se no arcebispo, uma figura imponente em paramentos dourados, que iniciou a cerimônia com gravidade solene. As palavras passaram por Helena como uma onda. Caríssimos irmãos, estamos aqui reunidos hoje. Tudo parecia surreal. Uma encenação de milhões, e ela era a atriz principal. Então chegou o momento que ambos temiam. Se alguém aqui presente souber de algum motivo justo
para que estes dois não possam ser unidos em matrimônio que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio encheu a imensa sé de Lisboa. Um segundo passou, depois outro. Helena quase se permitiu respirar. Clac, 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 clac. O som de saltos altos no mármore ecoou de forma cortante. Eu sei. Isabel Thorne levantou-se do banco. Não vestia preto. Vestia vermelho sangue, a mesma cor do vinho que derramara naquela noite fatídica. Erguia uma pasta de cartolina no ar, como se fosse uma arma. Um suspiro coletivo percorreu a catedral. As câmaras da tribuna de imprensa dispararam freneticamente. Este casamento é uma fraude, a voz de Isabel estridulou, ricocheteando no teto abobadado. Ela avançou pelo corredor central em direção ao altar. É uma transação comercial criada para enganar o conselho da Blackwood. E você, Madame Genevieve? Genevieve Blackwood, sentada na primeira fila, ficou imóvel. Os nós dos dedos tornaram-se brancos em torno da bengala. Julian colocou-se à frente de Helena, protegendo-a. Segurança, retirem esta mulher. Não ousem tocar-me, disparou Isabel para os seguranças que se aproximavam. Ela subiu os degraus do altar e puxou um documento da pasta. Tenho a prova aqui mesmo. Um acordo pré-nupcial assinado há 3 semanas. Começou a ler, a voz a escorrer veneno. Cláusula 4A. A esposa Helena Viana concorda em desempenhar os deveres de cônjuge por um período não inferior a 12 meses em troca da quantia de 10 milhões de euros pagáveis no divórcio. Cláusula 4B. O marido compromete-se a cobrir todas as despesas médicas do irmão dela. O pandemônio instalou-se. A catedral transformou-se num circo. Repórteres gritavam perguntas. Convidados subiam aos bancos para ver melhor. Isabel virou-se para Genevieve, o triunfo a arder-lhe nos olhos. Vê? Ela é uma Genevieve. Uma acompanhante paga com uma boa voz. O Julian contratou-a para garantir a herança. Genevieve levantou-se lentamente. O ruído na catedral morreu instantaneamente. A matriarca olhou de Isabel para Julian e, por fim, fixou o olhar em Helena. A expressão era indecifrável, pedra aterradora. Isto é verdade? Perguntou Genevieve, a voz baixa, mas a cortar o silêncio. Julian abriu a boca para mentir, para contornar, para fazer o que sempre fizera, ganhar o negócio. Mas Helena saiu de trás dele. Olhou para as centenas de rostos que a julgavam. Olhou para o sorriso odioso de Isabel. Olhou para o vitral sobre o altar, representando mártires que morreram pela sua verdade. Sim, disse Helena. A voz foi clara, projetada, a voz da rainha da noite. A multidão arfou novamente. Julian olhou para ela atônito. Helena desceu 2 degraus até ficar ao nível de Isabel e depois voltou-se para Genevieve. Sim, madame, disse Helena, a cabeça erguida. Cada palavra daquele contrato é verdadeira. Há 3 semanas eu estava a afogar-me. O meu irmão estava a morrer e eu não tinha nada. O seu neto ofereceu-me uma tábua de salvação. 10 milhões de euros para desempenhar um papel. Aceitei. Voltaria a aceitar sem hesitar para salvar a vida do Léo. Não me envergonho de me sacrificar pelas pessoas que amo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentar. A imagem da oportunista gananciosa começou a rachar, substituída por algo mais complexo. Então, Helena virou-se para Julian. Subiu novamente ao altar e tomou-lhe as mãos. Estavam frias. Mas isso foi há 3 semanas, disse Helena suavemente, falando apenas para ele, ignorando as 1.500 pessoas a assistir. Assinamos um contrato para uma atuação, Julian. Mas algures entre a conferência de imprensa, as provocações noturnas e o momento em que me beijaste naquela varanda, eu esqueci-me das minhas falas. Os olhos de Julian arregalaram-se. Helena voltou-se para a multidão, a voz a ganhar força, a vibrar de emoção. Estive num palco no restaurante dele, coberta de vinho, e cantei Mozart porque me recusei a ser quebrada. E Julian Blackwood foi o primeiro homem na minha vida que não tentou silenciar-me, mas me desafiou a cantar mais alto.
Ela estendeu a mão e arrancou o contrato das mãos atônitas de Isabel. A Isabel tem razão. Este papel diz que o nosso casamento é uma mentira. Helena rasgou o contrato ao meio. O som foi chocante na acústica da catedral. Rasgou-o de novo, até que o acordo de 10 milhões de euros se transformou em confetes aos seus pés. Eu não quero o dinheiro, declarou Helena. Estou a romper o contrato. Se quiser casar comigo, Julian Blackwood casa comigo de verdade. Com Helena Viana de Alcântara. Sem acordos, sem prazos, apenas nós. O silêncio pairou pesado no ar. Todos olharam para Julian, o bilionário playboy, o homem que nunca fazia nada sem um retorno garantido. Julian olhou para os pedaços de papel rasgado no chão. Olhou para Isabel, que praticamente tremia de raiva ao ver o plano ruir. Depois olhou para Helena. Ela estava despojada de tudo, oferecendo-lhe apenas a verdade. Julian sorriu. Foi um sorriso verdadeiro que lhe chegou aos olhos e transformou-lhe o rosto. Aproximou-se, invadindo-lhe o espaço, segurou-lhe a cintura com uma possessividade que fez a multidão suspirar. Está despedida, sussurrou Julian rouco. A respiração de Helena falhou. O quê? Como minha funcionária, disse ele, inclinando-se a voz a engrossar de emoção. Está despedida, mas gostaria de contratá-la para um novo cargo. Permanente. Eu amo-te, Helena. Acho que te amei no segundo em que acertaste aquele fá agudo. Ele beijou-a ali mesmo no altar antes dos votos diante de Deus e dos paparazzi. Foi um beijo ardente e apaixonado que disse ao mundo inteiro que o contrato não significava nada. Quando se separaram ofegantes, um som lento e ritmado quebrou o silêncio. Toc, toc, toc. Genevieve Blackwood estava a bater palmas. Um aplauso lento e deliberado. Um sorriso genuinamente divertido rompeu a sua expressão austera. Bem, anunciou Genevieve, a catedral estupefata. Isto foi certamente mais interessante do que os votos habituais. A rapariga despediu o Julian. Rasgou 10 milhões de euros dentro de uma igreja. Ou é uma tola, ou está desesperadamente apaixonada. De qualquer forma, é perigosa o suficiente para ser uma Blackwood. Ela apontou a bengala para o arcebispo. Continue, homem, antes que alguém mais interrompa. Isabel ficou ali de boca aberta. A bomba nuclear acabara de se transformar em fogo de artifício a celebrar o inimigo. Julian virou-se para o chefe de segurança Arthur, que estava por perto. Arthur acompanhe a senhora Thorne para fora. E Arthur entregue à imprensa aquele dossiê de que falamos. Arthur assentiu com gravidade. Aproximou-se de Isabel, retirando um envelope espesso do casaco, a prova do escândalo de dopagem de há 3 anos. Isabel viu o envelope, percebeu o que era e ficou lívida. Não precisou de ser escoltada. Virou-se e fugiu pelo corredor, o som da derrota a ecoar no mármore, seguida por metade da imprensa ávida pela sua queda. Julian voltou-se para Helena, os olhos a brilhar. Onde é que íamos, Helena? Sorriu, as lágrimas finalmente a correr-lhe pelo rosto. Acho que estávamos a casar. O arcebispo pigarreou um pouco atrapalhado, mas aliviado. Ahim. Sim. Julian Blackwood aceita esta mulher. O resto da cerimônia passou num turbilhão de alegria. Quando desceram o corredor como marido e mulher, os aplausos foram ensurdecedores e genuínos. Helena cruzou o olhar com Léo ao passar. Ele ergueu o polegar a chorar abertamente. Chegaram às pesadas portas de carvalho da catedral. Antes de saírem para as luzes intermitentes do mundo, Julian puxou-a para um recanto por um segundo de privacidade. Conseguimos, murmurou contra a testa dela. Conseguimos, disse Helena, olhando para ele, sentindo-se leve como o ar. Então, Sr. Blackwood, qual é o nosso primeiro ato oficial como um casal verdadeiramente casado? Julian sorriu aquele sorriso malandro e encantador que dera início a tudo na sala obsidiana. Bem, Sra. Blackwood, disse abrindo as portas da catedral para o rugido da cidade. Creio que lhe devo uma lua de mel muito longa e muito cara. E depois disso vou comprar-lhe um teatro de ópera.
E foi assim, meus amigos, que um copo de vinho derramado levou ao casamento do século. Helena não ficou apenas com o bilionário. Recuperou a sua voz, salvou o irmão. E provou que, por vezes, os maiores riscos geram as recompensas mais belas. A reputação de Isabel Thorne nunca recuperou, mas Helena Blackwood tornou-se uma lenda não apenas pela voz, mas pelo coração que a movia. Se gostou desta história de superação e romance épico, deixe um gosto agora mesmo. Isso ajuda imenso o canal. Não se esqueça de subscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma história cheia de drama. Partilhe este vídeo com alguém que ainda acredita em contos de fadas com um toque inesperado. Obrigado por assistir e até a próxima.